O Supremo Tribunal Federal tem uma tarefa que a Constituição reservou a eles. É uma tarefa muito importante. É uma tarefa, por exemplo, você pega quem trabalha na limpeza urbana, tem uma tarefa importante, né? Deixar a cidade limpa. E é uma profissão que é reconhecida, admirada. Os médicos têm uma tarefa importante na sociedade, né? Todos os integrantes do sistema de segurança, os policiais, os bombeiros, têm uma tarefa importante. Cada qual tem sua tarefa na sociedade, os engenheiros, né? Os garçons, os cozinheiros. Você vai escolhendo os professores, escolhe a profissão. E tem uma turma que integra o Poder Judiciário, que é uma atividade essencial numa sociedade. É o último recurso que resta à sociedade quando um direito seu é violado, ou tem a percepção de que o direito seu é violado, você vai ao Poder Judiciário. E no topo do Poder Judiciário, mas não no Olimpo, no topo do Poder Judiciário está o Supremo Tribunal Federal, que tem uma tarefa tão digna quanto as outras que eu descrevi, mas não é mais digna, é tão digna quanto, que é interpretar a Constituição. Não é escrever poesias constitucionais, né? Não é criar sua própria Constituição, é interpretar a Constituição. É para isso que eles estão lá. No entanto, eles entendem, muitas vezes, que porque eles têm essa tarefa importantíssima, tão importante quanto o pintor de parede, tão importante quanto o trabalho do jornalista, o trabalho dos outros profissionais que eu já citei, eles entendem que porque eles fazem isso, eles se confundem com, sei lá, aquelas estátuas gregas, né, com pensadores, com filósofos, né, grandes figuras, enfim, do mundo da reflexão. Eles são juízes. Aliás, nos Estados Unidos são chamados de juízes na Suprema Corte. Aqui ministros, né? Ministro, eu sou ministro. E aí os ministros do Supremo Tribunal Federal resolveram aprontar uma que foi amplamente noticiada, que foi encomendar à Fiocruz a vacina, para que eles recebessem antes dos outros. Então, veja, as vacinas talvez devessem ser entregues aos profissionais de saúde, naturalmente, em primeiro lugar, as profissões necessariamente presenciais, né? Citei a limpeza urbana, citei os profissionais de segurança, garçons, né? Para você retomar as atividades de turismo. Então, todos que trabalham em hotéis, esses deveriam estar em primeiro lugar na fila, né? Não aqueles que podem trabalhar de casa, ou quando não trabalham não faz muita diferença, e muitas vezes integrantes do Poder Judiciário estão nessa categoria, né? Me refiro aos magistrados, eles podem trabalhar de casa, mas eles queriam pedir a vacina. Aí deu ruim, pegou mal, a Fiocruz acertadamente recusou o pedido. Olha, não vamos dar vacina primeiro para vocês, não faz o menor sentido. Como era um pedido administrativo, não era uma ordem judicial, até porque não caberia uma ordem judicial, fizeram um pedido administrativo, mas vai com aquele papel timbrado, né? Aquela coisa, o Poder Judiciário, né? O Supremo Tribunal Federal. E como deu ruim, aí, num gesto de coragem extraordinária, o presidente do Supremo Tribunal Federal demitiu o sofá, né? Demitiu o sofá. Ele demitiu o médico que originou esses pedidos. Aliás, ele pediu 4.000 vacinas, depois virou 7.000 vacinas para atender também os familiares. Então, não só moram no Olimpo os 11 ministros do Supremo, mas os funcionários e também todos os familiares e tal. E aí o Luiz Fux demitiu o sofá sob o argumento de que ele é contra os privilégios. Ele é contra qualquer tipo de privilégio. Imagina, um integrante do Poder Judiciário ter a cara de pau de dizer que é contra os privilégios. E aí a discussão em torno desse assunto ficou girando assim, deveria pedir vacina ou não, né? Deveria ter demitido ou não o sofá. Quando, na verdade, o que a gente tem que discutir aqui é o seguinte: como é que sai uma decisão dessa, né? Esse pedido saiu naturalmente. Não é um pedido descabido, é um pedido natural para eles. É descabido para nós, mas é natural para eles. Por quê? Porque eles pedem e recebem carro, eles pedem e recebem auxílios de toda a ordem, o Poder Judiciário tem mais de 30 auxílios diferentes, eles pedem e recebem livros, eles pedem e recebem auxílios para os seus filhos estudarem, porque, tadinhos, né, com o salário que eles ganham, acima de 100 mil reais, muitos
magistrados não podem pagar a escola, né? Então não podem pagar a creche, eles têm auxílio alimentação, eles têm as verbas todas de representação, auxílio para roupa, 2 meses de férias, 2 meses de férias por ano, fora o recesso. Eles não trabalham 3 meses por ano. Eles falam, não, a gente leva serviço para casa. Que leva serviço para casa? Eles têm 9 meses por ano para trabalhar e ganham 12, 13 salários por ano. É uma barbaridade, né? Aí vem o Luiz Fux na maior cara de pau e diz que ele é contra o privilégio. E demite o Sofá, porque o Sofá era a favor do privilégio. Que cascata, que vergonha, não tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que realmente seja contra os privilégios, pelo menos não age dessa forma. Pode ser essencialmente, né, existencialmente, olha, eu sou teoricamente contra os privilégios, mas na prática, todos os ministros do Supremo mamam nos privilégios. Eles saem com aquela boca, sabe criança que come chocolate, fica com aquela boca toda suja de chocolate? São os ministros do Supremo Tribunal Federal, os integrantes do Poder Judiciário. Eles adoram um privilégio e eles ficam pegando os privilégios onde eles aparecem. Em 2016, o Conselho Nacional de Justiça, aliás, todos os integrantes do Conselho Nacional de Justiça receberiam também a vacina nesse pleito absurdo, né? Mas não insensato quando você pensa que é mais um privilégio. Por que não uma vacina, né? Eu já tenho tudo que os brasileiros não podem ter, agora eu vou ter mais uma coisa que os brasileiros não podem ter, que são as vacinas, né? Por que eu não posso pegar uma vacinazinha? Vamos fazer esse carnaval por causa de uma vacina? Aí, como todo mundo fez o carnaval, aí veio a demissão do Sofá. Mas em 2016, o Conselho Nacional de Justiça autorizou os ministros do Supremo Tribunal Federal a fazerem palestras, os magistrados de uma forma geral, a fazerem palestras remuneradas. Sob o argumento, e aliás a lei orgânica da magistratura diz que, além de trabalhar como juiz, podem dar aulas, então eles podem exercer a atividade no magistério. No entanto, naquela interpretação livre que eles gostam de dar para tudo, as palestras foram chamadas de magistério. Magistério, palestra. Eles vão no lugar, falam, recebem e aquilo é magistério. Olha que vergonha para os professores, né? Que ódio que dá, que tapa na cara dos professores que exercem a tarefa do magistério e não ganham por palestra, dão aula e ganham pouco. Aí vão os ministros do Supremo e podem, eles do STJ, todos, tem magistrado que ganha mais com palestra do que salário. Então o salário é uma vitrine para ele poder ganhar dinheiro fazendo palestra, né? Estou falando de uma coisa legal, né? Porque o Conselho Nacional de Justiça diz que eles podem fazer palestra remunerada, que é equivalente a magistério. Eles decidiram que isso é feito da aula. Não é feito da aula, né? Mas eles decidiram que é feito da aula. Aí, a ideia original até é bacana, olha, mas tudo bem, a gente vai fazer, vai ganhar, informa o tribunal e coloca na internet. Aí o Ricardo Lewandowski, que era o Luiz Fux da época, de 2016, disse, não, a gente não é obrigado a informar aquilo que é atividade privada. Privada. Ministros do Supremo não têm atividade privada, pode ter atividade na privada, né? Mas aí ele avisa, tô indo no banheiro agora, aí ele vai ter uma atividade na privada. Mas atividade privada, ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ter. Mas o Luiz Fux da época, o Ricardo Lewandowski, entendeu que sim. E aí entenderam os integrantes do CNJ que não, de fato, não poderia haver a divulgação dos ganhos. Então não é que eles são contra os privilégios, eles são contra a divulgação dos privilégios. Eles não queriam que ninguém soubesse dos privilégios que eles iam ter. E o Luiz Fux tá no mesmo grupo, né? Eles adoram privilégio. O Luiz Fux, por exemplo, veja só, ele tem uma filha chamada Mariana, né? E a Mariana é desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vocês acham que ela virou desembargadora do Tribunal de Justiça sem a mão do Luiz Fux? Tem várias reportagens mostrando como ele se mexeu para emplacar a filha no Tribunal de Justiça. Pessoas que receberam telefonemas dele deram entrevistas dizendo que foram procurados e ele dizia, é o mínimo que eu posso fazer por minha filha, e pedindo para que as pessoas indicassem ele, porque naquela vaga de desembargadora cabia a um advogado, ela era advogada.
tinha trabalhado como estagiária, tinha feito alguma atividade, não era, claro, uma figura ainda de notório saber, talvez já seja hoje. E então ela tinha trabalhado em alguns escritórios famosos, como estagiária, né? Tinha assessora, tinha até cartinha declarando isso. Mas não era aquelas figuras que você falava o nome e diz, não, essa aqui eu conheço bem, isso aqui tem uma experiência extraordinária. Aí conseguiram fazer a sabatina mais rápida da história do Oeste, sabe? Fizeram 2, 3 perguntas e ela virou desembargadora. E imediatamente foi nomeada pelo Pezão, o preso, o governador Pezão. Um dos primeiros telefonemas que o Luiz Fux deu foi para o Sérgio Cabral, pedindo para ajudar, né, a colocar a filha no tribunal. Então ele não gosta de privilégio, né? Ele não gosta de privilégio? Não, claro, a minha filha no tribunal, ela entrou por talento. Seguramente ela é uma pessoa talentosa, mas é uma figura talentosa que, por acaso, é filha do Luiz Fux, que já era um poderoso do judiciário do Rio de Janeiro, influenciando todos, com um poder incrível, né? E agora presidente da Suprema Corte Brasileira, né? E aí ele fala que ele é contra os privilégios. Quer dizer, é uma cara de pau falar um negócio desse. Pega mal pro brasileiro, né? Que trabalha, que acorda cedo. No Rio de Janeiro, por exemplo, 16% dos integrantes do Poder Judiciário são parentes de alguém do Poder Judiciário. É por acaso? Né? É assim que funciona? É uma coisa impressionante a forma como eles distorcem os conceitos e depois eles são capazes de dizer, sem nenhuma, sem ficar ruborizado, né? Algo que é distorcido. Então, eles não são contra o privilégio, eles são contra a exposição. Quando há uma exposição, aí fica chato, aí eles se revoltam, aí eles agem, etc. É isso. Então, a falta de sensibilidade dessa gente está ficando tão flagrante, mas tão flagrante, que o próprio Luiz Fux, né, dormiu em cima do auxílio moradia dos juízes e promotores e foi dormindo em cima daquilo e fez uma barganha com o governo federal em troca de aumento. Isso não é privilégio? Então, não vamos aceitar essa desculpa esfarrapada. O Luiz Fux entrou no Supremo Tribunal Federal pagando de bacana, né? Agora vou fazer uma gestão diferente, etc. Mas ele está lá fazendo o mesmo que os ministros do Supremo fazem quando os assuntos são corporativos, né? Várias decisões do Supremo tomadas nos últimos tempos foram muito importantes, muito maduras. Não me refiro a soltar o André do Rap, né, ministro Marco Aurélio? Mas várias decisões foram importantes para o amadurecimento institucional da sociedade. O Supremo Tribunal Federal é uma necessidade. Respeitar o Supremo é uma necessidade. Seria muito interessante que esse respeito pelo Supremo começasse pelos 11 ministros do Supremo, sabe? No time de futebol, o primeiro que tem que respeitar a camisa são os jogadores. Quantos jogadores não respeitam a camisa e merecem ser afastados dos clubes, não brigam para ganhar, não lutam para valer? São os primeiros que têm que respeitar a camisa. A direção do clube, os jogadores, a equipe técnica, são os primeiros. Então a gente tem que cobrar, é deles o respeito às instituições. Não é ficar fazendo inquéritozinho, né, procurando pessoas que ficam mandando memezinho contra o Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa irrelevante, né? Tem figuras que são perigosas, que estão espalhadas por aí, extremistas de toda sorte, mas de uma forma geral, quando você pega o resultado desses inquéritos inconstitucionais, né? Quem sou eu para dizer que é inconstitucional, posto que o Supremo disse que é constitucional, mas sem o envolvimento da Procuradoria-Geral da República, que é um escárnio, o então presidente Toffoli manda abrir e ainda escolhe o relator, coloca o Alexandre de Moraes, que começa a fazer busca e apreensão, né? Um monte de coisa. De novo, os primeiros a defender o Supremo Tribunal Federal tem que ser os ministros do Supremo. E para defender o Supremo Tribunal Federal, eles têm que ser contra os privilégios. Não aqui agora, nessa história da vacina, só não. Eles têm que fazer uma faxina. O Poder Judiciário brasileiro é o judiciário mais caro do mundo. É ineficaz. Ou alguém acha que a qualidade da justiça brasileira, a devolução de justiça que a sociedade tem é boa. Basta ver o que é o sistema carcerário brasileiro, o resultado desse Poder Judiciário torto. Basta ver
a quantidade de processos parados, basta ver o volume de processos que tem no país. Eles trabalham para eles, é a corporação trabalhando para a corporação, buscando cada vez mais benefícios, auxílios, gratificações, privilégios. Aí o da vacina deu ruim, vão ter que esperar, graças à força de outra instituição, graças à força da Fiocruz, que teve coragem de dizer não para esses caras. Então, não adianta demitir o sofá, presidente Fux. O senhor tem que demitir toda essa lixarada que hoje contamina o Poder Judiciário e que essa limpa, o senhor pode fazer um discurso bacana, né, com aquele seu cabelo bacana, colarinho bacana que o senhor tem, né, aliás, ele tem um colarinho diferente dos outros, né, um colarinho que tem uma presilha, que é bacana, é bonito. Eu não usaria, mas é bacana, é diferente. Tem que transformar diferente ao Poder Judiciário, virar exemplo para o mundo, sabe? A gente conseguiu fazer isso no agronegócio, a gente conseguiu fazer isso com a Embrapa, por exemplo, né? Por que a gente não pode tentar fazer isso no Poder Judiciário? Para de olhar um pouco para os seus próprios benefícios e começa a olhar para os deveres que os senhores têm com a sociedade brasileira, que olha para os senhores e fica achando que os senhores estão em dívida com a gente. E estão em dívida com a gente. Devolver as vacinas, porque a Fiocruz disse que não vai dar, aí o senhor demitiu o sofá. Não é o sofá que o senhor tem que mandar embora, é a lixarada que contamina o Poder Judiciário.